Boa tarde, feliz sábado novamente, já quase começando a semana. Vamos continuar com os estudos, esse aqui vai ser o último, mas antes de começar, vamos orar. Querido Deus, te damos graças por os momentos que estamos vivendo aqui com o grupo. Obrigada porque por a vida conseguimos viajar, visitar as pessoas aqui do Sul. Faltar as pessoas que estão aqui, também as pessoas que estão assistindo no Zoom, e vamos ter nossas mentes livres, atenção, que o Espírito Santo esteja dado nos nós, para ter sabedoria para ouvir e também para falar. Obrigada por a semana que está começando, eu peço que o Senhor esteja conosco. Jesus, amém. Vamos continuar falando sobre o que aconteceu no Brasil no 2014. A gente já começou a ver o que aconteceu. A gente falou sobre o marco civil da internet, sobre o caso da Fabiana e Maria de Jesus, o ataque de Bolsonaro a Maria Rosário, e também a gente viu sobre a pesquisa da IPEA, que é que trabalha com o Ministério de Economia fazendo pesquisas, e a pesquisa nesse caso foi sobre o estupro. Foi a primeira pesquisa que mostrou resultados sobre o que pensam as pessoas aqui no Brasil sobre a violência contra as mulheres. Nesse mesmo ano, e também nessa mesma pesquisa, também se mostraram resultados sobre a homossexualidade. E eu vou ler alguns dos resultados que se lançaram. Antes de falar sobre isso, para entender o contexto, em 2013 foi aprovada a lei de casais do mesmo sexo. Ano antes. O que mostrava a pesquisa? Só vou me focar em algumas partes da pesquisa. A pesquisa falava que 50% das pessoas afirmaram total ou parcialmente que os casais de pessoas do mesmo sexo devem ter os mesmos direitos dos outros casais. Entanto, diante uma formulação mais incisiva da mesma ideia do que o casamento de homem com homem ou de mulher com mulher deve ser proibido, os 52% das pessoas tendem a concordar com essa proibição. Então, o mais alto nível de intolerância aparece quando nas pesquisas vão sendo mais detalhistas com os direitos, mais incisivos com as perguntas. Por quê? Eu vou dar um exemplo disso. Mais de 59% das pessoas que responderam concordam total ou parcialmente que incomoda ver os dois homens ou duas mulheres se beijando na boca em público. Então, as pessoas têm a liberdade de ter os mesmos direitos, eles têm isso na teoria, mas na prática, eles não podem viver esses direitos. O que eles fazem? Qual é o pensamento? Eles são livres, eles têm liberdade, mas essa liberdade está sobre a igualdade. E é o pensamento que tem a direita, a extrema direita. Então, eles são livres, mas eles não são iguais.
por isso as pessoas ficam incômodas quando eles se mostram publicamente. O que vemos com essas pesquisas é a mentalidade das pessoas, a cultura das pessoas. Por quê? Porque essas foram perguntas que foram feitas ao povo do Brasil. Então, mostra o pensamento, a cultura das pessoas. Outra coisa que aconteceu em 2014 foi uma crise hídrica. A gente falou na primeira aula sobre uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, que também estava relacionada à crise hídrica. Nos Estados Unidos foi diferente no sentido que nos Estados Unidos foi uma crise por contaminação que tiveram na água. Aqui no Brasil foi que o problema foi a escassez de água. Isso começou no dia 1º de fevereiro, quando o governo publicou que dá um benefício às pessoas. Se as pessoas consumiam 20% a menos de água, eles iam a ganhar um desconto de 30% na conta seguinte. Por quê? Porque estavam tendo escassez de água e, como um incentivo, estavam dando esse desconto de 30%. Tem diferentes opiniões sobre se foi culpa do governo, porque não estavam atentos às mudanças climáticas. Tem pessoas que falam que foi culpa das mudanças climáticas, mas é interessante que possamos ver que a mesma crise que aconteceu nos Estados Unidos com a água também foi aqui no Brasil, e que sabemos que é um problema que vai ser até o fim do mundo, né, sobre a escassez da água. Depois temos, a gente sabe que quem era presidente em 2014 era Dilma. E em 2014 ela volta a ser eleita, mas o Brasil está em um contexto difícil. Em 2013 tinham começado manifestações pela crise econômica que estava vivendo o país. A eleição do Dilma foi uma eleição muito errada com o outro oponente. Por quê? Porque o contexto do Brasil estava difícil, o país estava em uma crise muito grande, então ela ganhou com uma diferença muito pequena. É só para que possamos saber, ter conhecimento do contexto que está acontecendo. Depois temos que, em 2014, aumentou o ódio na internet durante as eleições. Após as eleições, as redes sociais potencializaram manifestações de ódio e preconceito. Quando começaram a ser divulgados os resultados da eleição para presidente, o número de denúncias aumentou muitíssimo. As mensagens de ódio aumentaram muito. Aumentaram uns 342% as mensagens de ódio. Então, as discussões em redes sociais sobre as eleições fizeram aumentar em 84% o número de denúncias de crimes de ódio cometidos na web. Vou dar aqui mais informação. Picos de denúncia aumentaram quando, depois das eleições, à medida que estavam se mostrando os resultados. Foram denunciadas páginas no Facebook, no Twitter, e depois do dia 29 de setembro,
o aumento de denúncias das páginas foi de 1.800. Dá para imaginar o aumento que tiveram as páginas denunciadas que estavam transmitindo uma mensagem de ódio. Vamos continuar avançando. 9. Lava Jato. E vou falar que Lava Jato foi o começo da queda da democracia. Eu acho que tem várias pessoas que querem comentar sobre isso. Lava Jato foi um conjunto de operações, de investigações que começou em 2014. Porque alguém quer me explicar o que aconteceu, como começou a Lava Jato? Tem a ver com a Petrobras, a Lava Jato, né? Ela começou com escuta telefônica e justamente foi impostos de gasolina que envolvia, tipo, lavagem de carro mesmo, era Lava Jato. Uhum. Então, por isso que teve o nome Lava Jato no começo, porque daí teve as escutas telefônicas e usava-se esses lava-jatos para lavagem de dinheiro, e aí quando viram que esses escândalos começou a ser levado direto na Petrobras, assim, foram números que eles acharam e acabou chegando na Petrobras, e daí então começou-se a achar nomes e pessoas vinculadas e pessoas que estavam na política que tinham relação com aquilo que estava envolvendo aquela corrupção toda, e até que chegou no então, quer dizer, né, o Lula já não era mais presidente, até que chegou o nome dele. Inclusive tem várias denúncias, algumas não passaram na justiça, outras passaram e acabaram. A mais famosa foi a que levou à prisão dele, que depois teve a anulação do caso, tudo por uma série de erros no processo penal, que qualquer professor de processo penal vai conseguir explicar, e que teve erro sim, e outras coisas, mas em resumo é isso. Obrigada. Realmente tinha a ver com postos de gasolina e lava-jatos que eram usados para lavagem de dinheiro, para ações ilícitas, né? E por grupos específicos, né? Começa com quatro grupos que estão fazendo uso desses postos de gasolina e lava-jatos para fazer essa corrupção, né? Essa lavagem de dinheiro, essa ação ilícita. E acaba realmente na Petrobras também, que também está em corrupção, né? Exato, obrigada, José, obrigada, Arthur. ¿Por qué estoy queriendo que vocês possam me explicar o que é Lava Jato? Porque esse assunto começou em 2014 e até hoje em dia se continua falando sobre isso. Então, esse caso, a operação de Lava Jato, teve uma repercussão muito importante aqui dentro do país. E como começou em 2014 e a gente ainda continua, no Brasil se continua falando sobre isso, eu acho que deveríamos prestar atenção no que aconteceu com a operação de Lava Jato e estar atualizado sobre esse assunto. O Lava Jato é uma operação que a gente pode falar, ter muitas aulas sobre esse assunto, tem muita informação sobre esse assunto. Eu procurei informação em vários lugares, mas sobretudo na Intercept, que tem documentários muito importantes sobre isso, que explicam bem como foi
o processo. Lava Jato desestabilizou o sistema político. Por quê? Porque foi utilizada como uma ferramenta para tirar a esquerda, nesse momento o PT, da política. O Arthur explicou um pouco sobre isso, que foi acusado o Lula, mas não se tinham provas legais, se inventaram coisas, e ele foi preso. Mas qual era sempre o objetivo? Isso se utilizou como uma ferramenta, uma técnica política para tirar a esquerda do governo. E como explicou a Gabriela, isso também levou a que Bolsonaro se aproveitasse dessa situação e também incentivasse o lado da corrupção, relembrando, né, que a corrupção veio do PT, do Lula. Isso foi o que ele utilizou e ainda continua utilizando. Eu acho que 2 semanas atrás ele falou que no governo dele nunca teve corrupção como nos outros governos, fazendo menção, obviamente, no que aconteceu com Lava Jato e o PT, o Lula. O Brasil, ele é um país com história de corrupção desde o imperialismo. Isso é uma cultura. Exatamente. Independe se é esquerda, se é direita. A corrupção, na verdade, ela começa não só nos grandes, né? Ela tá desde da pessoa que na fila e rouba o lugar do outro. Então, assim, a gente só... É muito normal e é muito interessante ver como que o conceito de roubo e corrupção ele muda conforme o grupo que está falando e conforme a pessoa que está falando. Porque se considera corrupção quando é político roubando e fazendo isso e aquilo daquele partido pelo qual eu não participo e não concordo. Mas quando eu sonego o imposto da minha empresa ou não devolvo o troco do caixa ou alguma coisa assim, passa batido, não é o problema. Então, assim, eu acho que eu concordo muito com o que a Carlinha disse, tipo, é cultural. Já a história do Brasil vem com o rei João fugindo de Portugal por conta de coisa errada que ele tinha feito lá. E ele estava prometido de morte, então ele veio correndo para cá. E aí veio essa bagagem, essa cultura, essa mentalidade dele junto, que foi o que foi ramificando e ditando como que a história do Brasil é isso. Exatamente. Eu, quando vocês estavam falando, eu estava pensando que vocês falaram, a corrupção começou muito antes de Lava Jato, mas as pessoas, assim, as pessoas que moram no Brasil, que nasceram aqui, esquecem da história. E se eu esqueço da história, eu não vou entender também o presente. E o que faz Bolsonaro? O Bolsonaro aproveita a ignorância das pessoas que falam, não, a corrupção começou com o PT, olha o que fizeram Lava Jato. Embora agora, como falou o Arthur, em 2001 foi tirado abaixo esse caso. Até a ONU falou sobre esse caso, eu acho que foi esse ano, o ano passado, falou que foi feito de uma forma coercitiva contra Lula, defendendo o Lula no sentido de que foi ilegal o que fizeram. Institucionalmente foi ilegal o que eles fizeram, não que ele não fosse corrupto ou não estivesse envolvido, mas que ele não foi, não teve oportunidade de se defender de uma forma legalizada, né, institucional, na verdade. Não foi respeitado o devido processo legal. Exato, não foi respeitado o devido processo legal e teve involucrados muitas pessoas. Sérgio Moro, como eu acho que aqui está falando, um marco que está favorecendo ele, e também tinha membros
STF, que também estavam ajudando o Moro. Então, teve toda uma... Eles tinham uma pressa, né? Exatamente. Eles tinham uma agenda a ser cumprida. E para que essa agenda fosse cumprida, esse processo ele tinha um limite, uma data específica para terminar. Então, eles manipularam, eles corrigiram e principalmente, eles influenciaram muito a visão do que o povo estava vendo. Eles transformaram um processo em um show, onde só um lado tinha voz, onde qualquer informação que saía sobre isso, ela era dando uma defesa, impondo uma visão ali, e fizeram com que essa euforia toda fosse tão movimentada para que agilizasse, para que, consequentemente, durante a eleição, o Lula não estivesse para ser eleito, porque ele sabia que a única pessoa que iria conseguir fazer com que o Bolsonaro não fosse eleito era o Lula. Então, estava tudo muito bem programado. Exatamente. Eles chegaram ao objetivo, à meta, né? Que era que o Lula não se apresentasse nas eleições. Tem uma coisa interessante que eu estava vendo num documentário, que uma das coisas que o Lula diz antes de se entregar para ser preso, eu sobe ao pódio e diz para as pessoas, mais ou menos assim, eles podem até me prender, mas a minha voz nunca vai ser calada, porque a minha voz vai continuar dentro de vocês. Ou seja, ao mesmo tempo que eles acham que estão colocando o Lula na cadeia, estão se livrando daquilo, fora ainda vai ficar um povo, né, que de certa forma ainda vai tentar lutar, né, por essa democracia de alguma forma. E eu achei isso muito interessante, ou seja, os presidentes ou o governo também têm a sua influência na mentalidade do povo, né? Então, o Lula estava bem certo de que eu até posso ser preso, mas eu sei que a minha voz permanece dentro de vocês, né? Ou seja, a minha influência já foi forte o suficiente para que vocês continuem essa luta. Exatamente, assim como está fazendo o Bolsonaro, né? A gente não sabe se ele vai ser eleito de novo ou não, mas a influência que ele teve e está tendo vai ficar nas pessoas, no grupo de pessoas. Eu vi um comentário eu não lembro se era um historiador ou era um jornalista, falando sobre a questão do Trump, que por mais que ele não tenha sido reeleito, o estrago que ele fez vai demorar anos para ser desfeito. Que o trumpismo fez um estrago tão grande, e não só na política. Ele abriu porta, da mesma forma que o Bolsonaro fez, ele abriu porta e deu palco para que as pessoas que eram preconceituosas, eram racistas, eram misóginas, xenofóbicas, elas se sentissem na liberdade de expor o preconceito delas, e que isso não era problema, isso era aceitável, isso na verdade era um... E agora, para trabalhar com o povo de novo, para que tenha-se o mínimo de educação e tentar separar o que é verdade do que é fake news, vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Porque o estrago, por mais que a mesma coisa, se o Bolsonaro não for reeleito, o estrago já está feito. Ele já deixou a palavra dele, a marca dele, o bolsonarismo. É o que os historiadores falam, que tipo, o ovo do fascismo já foi chocado, agora não tem mais como conter, simplesmente tá lá, não tem mais como deixar de existir. Exatamente, e é interessante, depois eu vou avançar com isso, em 2014, começou a união de diferentes grupos da direita, pessoas que tinham a mesma ideologia da direita, começaram a se juntar para contra o PT. O objetivo, a meta deles era derrubar o PT, porque tinham um ódio com a esquerda. Então, diferentes grupos que também foram criados esse ano, 2014, se juntaram para terminar com a esquerda, que é o que ainda
continuam fazendo. Só vou ler algumas análises da Intercept que eu achei muito interessante sobre a união do Bolsonaro com Lava Jato, como Bolsonaro usou a operação de Lava Jato. Aqui diz que Bolsonaro não era o candidato dos sonhos dos lavagistas, mas fala, mas o ódio aos petistas era muito maior que a rejeição a Bolsonaro. Foi o antipetismo que selou a união entre lavagistas e o bolsonarismo, e não a preservação do combate à corrupção. Então, nenhum desses grupos está preocupado pela corrupção. O que eles querem é ir contra a esquerda, derrubar o PT que representa aqui a esquerda no Brasil. Aqui fala, Bolsonaro pegou carona na popularidade da Lava Jato. O fato dele não ter aparecido nas investigações da operação foi o seu maior triunfo eleitoral. Ele pode se apropriar da narrativa anticorrupção e se apresentar como um homem que nos salvaria da velha política. Agora, no poder, a Lava Jato já não interessa mais. Além do que aconteceu com o Moro, né? Porque o Moro foi Bolsonaro escolheu o Moro como ministro de Justiça. Depois sabemos que o Moro se demitiu. Mas o que eu achei interessante é começar a ver que em 2014 começa a haver uma união da direita, começam a lutar mais fortemente contra a esquerda. Vou falar agora de um movimento que foi criado em 2014, Movimento Brasil Livre. Alguém conhece esse movimento? É um movimento político liberal conservador. Foi criado em 2014. Eles têm 5 objetivos: imprensa livre e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas, e fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras. O que também tem como objetivo? Paz e proteção a direitos individuais, livre iniciativa e empreendedorismo, incentivo e respeito à propriedade privada e ao trabalho. E também falam que apoiam a democracia. Então, esse grupo é um movimento, também poderíamos falar, antipetista, que começou também com a ideia de tirar o PT do governo. Eu acho interessante, pensando também no que falou a Gabriela, se a gente volta para as pessoas que estão a favor ou não nos Estados Unidos sobre o aborto, falamos que a maioria estava a favor do aborto. Mas quem estava fazendo o personal político eram as pessoas que estão em contra. E o mesmo aqui no Brasil, a direita começou a se juntar, começaram os diferentes movimentos a se juntar para quê? Para impor a ideologia da direita. E não estavam preocupados pela corrupção, estavam preocupados por impor a ideologia deles. Por isso, o objetivo principal era derrubar o PT. Vou dar mais informação sobre esse grupo. Surgiu ao final de 2014, com a organização de 2 manifestações nos estados brasileiros de São Paulo e Rio Grande do Sul, em apoio às investigações da Operação Lava Jato e por mais liberdade
de empresa. Então, de novo, como a operação de Lava Jato teve repercussões em diferentes grupos, neste caso, o grupo liberal conservador, para quê? Para lutar contra o PT. Outra coisa, em 2016, esse movimento combinou forças com as bancadas evangélicas do Congresso por uma agenda de Estado mínimo, reforma trabalhista, ajuste fiscal e redução da maioridade penal. Quando falamos de Estado mínimo, um Estado pequeno, o que lembram vocês disso? Libertarianismo. Exatamente. O libertarianismo, o que é? Um Estado pequeno. E eu falei que este grupo era um movimento liberal conservador. Então, já podemos ver como as ideias do libertarianismo começaram também mais fortemente em 2014. O que vemos aqui? Temos a união de ideologias similares que queriam derrubar a esquerda, como começaram a se juntar esses diferentes grupos com a mesma meta, que era tirar a esquerda. Podemos falar que são átomos independentes que estão sincronizados. E o que eles estavam fazendo é parte da profecia, porque isso é o que a gente vai ver na lei dominical, no decreto dominical. Vamos para os dois últimos. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vou colocar isso como importante. O protagonismo da extrema-direita. 2014 começou isso. Vou ler o que eu achei aqui. A direita e a direita mais extremista conquistou espaço por uma conjuntura que uniu a descrença nos partidos políticos tradicionais. A partir das manifestações de 2013 e principalmente do impeachment da presidente Dilma. E que isso culminou em 2016 e que se começou a ver a popularização de redes sociais e aplicativos. E eu achei muito interessante, tem um cientista político que estudou em Hamburgo, Leonardo Bandaja. Eu acho interessante como ele estava analisando o protagonismo da extrema-direita em 2014. Eu vou ler o que ele falou. Enquanto os movimentos de direita estavam em comunicação com uma massa mais jovem da sociedade e mesmo as mais velhas, por meio de redes sociais, de Twitter e Instagram. A esquerda está no poder e isso levou a uma institucionalização maior das estratégias do partido, até pela questão das alianças. Então, começa a falar das alianças que teve a esquerda, mas, e esse é o meu ponto talvez mais importante, como os movimentos da direita estavam em comunicação com os mais jovens e usando as plataformas, as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Vou continuar lendo. A extrema-direita conseguiu usar isso de forma muito eficiente. Os lavagistas, que são os defensores da Operação Lava Jato, também que faziam, difundiam memes. O Movimento Brasil Livre, que coloquei, não, deixa eu começar. O Movimento Brasil Livre também apontava a jovens e também a pessoas de meia idade. E ele também analisa a situação
agora com o Bolsonaro. Ele fala, depois de tudo que aconteceu, um governo que não conseguiu entregar nenhuma melhoria econômica para as largas parcelas da população, foi uma defesa de interesses da elite rentista brasileira e do sistema financeiro, e que, negligenciando a pandemia, fez com que o Brasil contabilizasse mais de 600.000 mortos. Esse governo é capaz de garantir quase o 30% dos votos. Isso na recente pesquisa da Datafolha, em que Bolsonaro apareceu com quase o 30% dos votos. Depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois de tudo que ele fez, ainda um 30% do país apoia ele. E esse investigador fala, isso demonstra uma resiliência muito forte do Bolsonaro, com um eleitorado bastante fiel e mobilizado. Isso mostra que a esquerda vive uma posição problemática. Eu quando li isso, lembrei de novo, quando a Anciate falou na última palestra sobre quem estava a favor e quem estava em contra do aborto, e como as pessoas que estavam em contra se estavam mobilizando mais, e por isso estavam tendo as vitórias que estavam tendo agora. E o mesmo a gente vê no Brasil. A direita está conseguindo as vitórias porque estão se mobilizando. Ou é porque a maioria estava se mobilizando menos? Ou porque, perdão? Ou é porque a maioria estava se mobilizando menos, não estava considerando o pessoal como político? Eu ia falar isso, é que a direita, era o que eu estava falando no estudo anterior, que a direita está levando essa frase do pessoal é político bem a sério. O que eles tiverem que fazer, né, para que esse pessoal se torne político, eles vão fazer. E a esquerda, de certa forma, não está fazendo isso. E isso é a mesma coisa dentro do movimento, né? A gente não está tomando isso como o pessoal é político. Porque é um número não estamos agindo bem grande, aqueles aqueles que não eram contra. E se esse número bem grande, né, tivesse como modo de pensar, essa visão do pessoal ser político, derrubar os 37%. Era 61%. Exatamente. Por isso que eu fiz esse questionamento. Né? A gente poderia ter essa leitura também, pela falta ou porque não se está mobilizando tanto a esquerda. Né? Pelas concessões que eles faziam, né? Desde da sua maneira de agir pessoalmente e até a importância que essa influência deles teria. Né? E também, assim como ela falou, a questão do feminismo, elas procuraram por outros caminhos, que não é o caminho realmente do poder. A Gabi falou, resume-se em política. Se você quer influenciar, né? Se você quer influenciar, não é fazendo aquele show que a Beyoncé fez, mas se você quer influenciar, o lugar certo é o que esses 37 estavam fazendo, né? O que fizeram, e por isso o aborto agora... mexendo lá dentro, onde eles sabiam que sim, podia fazer diferença. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Parece todo o processo que começou com a direita se juntando, culminou com Bolsonaro ganhando as eleições. Foi quando culminou, obviamente ainda continuam se juntando, se mobilizando, mas o objetivo que eles queriam se cumpriu. Eles tiraram o PT à esquerda do governo. E, de novo, só para esclarecer, obviamente, como falou a Gabriela, na esquerda, se vemos fontes da esquerda, não tudo está certo. A gente tem que saber escolher as cerejas da árvore. Só que eu gostaria que a gente possa ver como a direita de 2014 começou a se juntar, como começaram a se mobilizar
e por isso estão tendo o êxito que tem agora. Como a esquerda foi ficando para trás, as pessoas que deveriam representar o personal político estavam sendo representadas pela direita. E o mesmo podemos ver nós dentro do movimento, né? Porque a gente não só tem que ver o externo, também temos que ver o interno. Somos nós que deveríamos ter como premissa, meta em nossa vida, que o lema, que o pessoal seja político. Então, será que eu estou vivendo isso? Será que eu entendo o que significa isso? Então, eu acho importante não só ver o externo, sino também ver o interno, que acontece com nós dentro do movimento. Se eu estou representando os princípios do movimento, os princípios da mensagem de igualdade. Agora, eu acredito que ainda tem, por exemplo, o Sul, né? Quando foi falado aqui a respeito de riquezas e tudo, eu acredito que o Sul concentra, sim, a maior parte da riqueza do país. Não é nem questão de acreditar, né? Isso é um fato. E que os empresários têm total interesse, e que eles dominam, né? Então, eles têm interesse que o Bolsonaro permaneça por causa do interesse próprio. Junto com isso, tem pessoas que não são empresárias e que enxergaram, né, outras coisas do lado negativo, como eu falei, né, foi quase uma paixão pelo PT, e depois veio com a paixão, quando, né, tu tem algum tipo de problema com aquela paixão, tu fica com raiva, vamos dizer assim, né? Mas sim, e agora é o contrário, né? Pelo menos eu vejo no trabalho do meu esposo, ele trabalha no órgão público, todas as pessoas daquele lá, né, do órgão público, querem votar no PT, e tem que ser no primeiro turno, entende? Tipo, Deus o livre, se você que tu quer votar num outro de esquerda que não seja o PT, entende? Agora, é como se não importasse agora também o que eu acredito da pauta. Eu só tenho que votar no Lula porque ele vai ter o poder de tirar o Bolsonaro já na primeira, porque nós não queremos ele nem na primeira, no primeiro turno. Coisa também agora bem radical também, sabe? Porque eu estava falando para o Arthur, nós conhecemos uma pessoa de esquerda, que é até bem conhecida no Brasil, e ela foi dizer que não ia votar no PT e que ia votar no PCB. E ela foi ameaçada de morte, né? E tudo mais. E ela falou, não quer dizer que eu não possa mudar, se eu ver como é que eu ver que a coisa vai andar. Entende? Se ela vê que realmente vai ter chance de Bolsonaro entrar no primeiro turno, ela vota no PT. Mas antes disso, ela gostaria de votar em algo que ela acreditasse mesmo, na pauta que ela acreditasse, que aí é onde é esse grupo que acredita no LGBT, né, que tem aquela pauta LGBT, e que, infelizmente, a pauta do Lula já hoje é mais um centro, né, esquerda, vamos dizer assim, e ela queria ter, tipo, ainda o direito dela do voto, de votar em quem ela acreditasse. É a Rita, né? Isso. E aí, só que como ela falou, ela foi quase que linchada na internet, né? E então, para você ver como que a coisa virou a mentalidade e tal, né? Mas é só para poder tirar o Bolsonaro. Exatamente. O assunto é que eu acho que, embora aquela pessoa tenha que votar pelos ideais, também tem que ser um voto estratégico, né? Porque se eu vou votar e a gente aqui não quer fazer política, só estamos falando sobre fatos que aconteceram, mas a gente tem que ver o voto também de forma estratégica. Pegando nesse voto de forma estratégica, ela até pode votar num outro grupo que ela acha que a representa melhor, né? Só que se esse grupo for tão pequeno, o Bolsonaro acaba ganhando, porque é um grupo de pouca influência. Então, atualmente, eu imagino que no Brasil existe dois partidos ou dois concorrentes à candidatura que são mais influentes, que é o Bolsonaro e o Lula, né? Os outros, embora possam ter até ideologias melhores, né, são partidos muito pequenos que nunca vão chegar a atingir, talvez nem com o nosso voto, né, uma presidência. Então, dentro desses dois, né, que a gente tem no momento, o que parece melhor encaixar acaba sendo o Lula, né? Mesmo com
todo o histórico que a gente já Ela conhece. mesmo disse que pode mudar. Vai Isso. depender de como a coisa acontecer, especialmente agora nessa fase final. Mas ela também precisou de ressaltar, né, que o ataque veio justamente da militância. A ela, que era extrema esquerda. Sim, eu só queria falar que, sim, que a gente precisa realmente votar por uma questão na esquerda, por uma questão de profecia mesmo, né? Porque o assunto é profético, né? A gente sabe que a esquerda, olhando para o governo, para os homens, mesmo de esquerda, promovendo igualdade, direitos humanos para todos, tentando acabar ou diminuir ao máximo com a miséria, a pobreza, dando dignidade para as pessoas, mesmo sendo humano e não sendo 100% perfeito, é o que mais se aproxima do caráter divino, né? Jesus trabalhou com esse objetivo aqui na Terra, para poder amenizar o sofrimento das pessoas, das classes menos favorecidas ou mais esquecidas nos dias que ele viveu. Então, o assunto é um assunto profético, né? Então, eu sei que os homens são muito falhos, né? A gente sabe que talvez o Lula deve ter uma parcela de culpa mesmo, ele, né? Talvez ele tenha culpa, ele seja corrupto, mas o que acontece é que a esquerda ela trabalha promovendo uma igualdade para todos, né? Coisa que a direita não faz justamente por conta desse viés da cultura religiosa, né? Que oprime, que olha com um olhar preconceituoso e liberdade, mas não é igualdade. Então, a gente precisa realmente votar na esquerda, porque uma visão profética é um símbolo, né? Digamos assim, uma parábola representando o governo de Deus. É só isso mesmo. Obrigada. Eu acho que a gente tem que se votar de forma estratégica, pensando, como falou o Marco, que a gente somos participantes da profecia e a gente, para ser salvos, temos que ter sucesso. Cada um de nós tem uma linha e que nossa linha tem que ser de sucesso. E para que seja de sucesso, uma das coisas que temos que viver é que o pessoal seja político, que eu represente os princípios da mensagem de igualdade. Só para terminar, talvez como conclusão do que aconteceu em 2014, tivemos uma fissura social por tudo o que aconteceu no 2014. Você quer falar? Okay. Porque a fissura começou em 2013. Podemos ver a fissura um pouco em 2013 com as manifestações em contra de Dilma pela crise econômica, mas como a partir disso os grupos da direita começaram a se juntar para começar a tirar a esquerda. Eu acho interessante uma escritora, Laura Carvalho, que fala sobre o que aconteceu em 2013 e 2014. Ela fala: a crise econômica brasileira também se mostrou como uma oportunidade de ouro para bloquear agendas democráticas presentes das mulheres, dos movimentos sociais, das minorias e da juventude, e viabilizar uma agenda ideológica de redução do tamanho do Estado, que é o que estamos vendo, que o tamanho de redução do Estado que representa ideais de libertários. E isso combinou, como eu falei, em que Bolsonaro tenha ganhado as eleições em 2018. Já para terminar, por que escolhemos falar sobre isso? Porque sabemos que no Brasil estamos em um contexto de eleições, que esse ano são as eleições,
E achamos interessante que vamos ver como a cultura e a política se podem ver aqui no Brasil e como isso nos ajuda a ver a lei dominical. Para isso, como falamos, precisamos nos educar, precisamos estudar, precisamos voltar para 2014, isso está para todo mundo no Google, para investigar e ver que muito dos Estados Unidos aconteceu aqui no Brasil. E a gente já fala muito de que o Trump é como o Bolsonaro aqui. Então, no Brasil, podemos ver muito do que está acontecendo nos Estados Unidos. E por isso, nós deveríamos estar muito mais atentos. Por quê? Porque podem estar acontecendo coisas, que aconteceram coisas que a gente não soube, e a gente, se não investiga, não vamos saber a repercussão que tem hoje e que vai ter no futuro. Então, a gente precisa, eu vou falar, precisamos votar com responsabilidade, sabendo que somos participantes da profecia, e não só votar, cada coisa que fazemos, temos que fazer com responsabilidade, sabemos que estamos criando profecia, e que com isso temos uma responsabilidade em nossas costas, que a gente não pode virar a cabeça e falar que não temos responsabilidade. Pode falar. Eu estava comentando com vocês hoje de algo que realmente eu sei que é difícil de acreditar, mas na verdade eu até vou falar porque sei que tem outras pessoas que podem ter passado por isso também, quem sabe, né? Não é uma justificativa, tá? Mas é só para explicar que alguns, né, dos adventistas votaram no Bolsonaro, eu acredito até muitos, porque vou te dar o meu exemplo. Quando, antes de conhecer o movimento, eu, assim como o pessoal da igreja, a gente conseguia ver o totalitarismo dele, não como é hoje, né? Mas conseguia enxergar essa visão que a gente olhava que via assim, não, esse homem é um militar, ele vai destruir, ele vai trazer o decreto dominical. A gente pensava. Trump, né, vai começar isso e rapidamente vai para o Brasil. E na minha, não sei, loucura ou desespero de que Jesus voltasse, se eu votasse no Bolsonaro, ele iria acelerar esse processo. Em outras palavras, né, estaria sendo egoísta porque eu estaria fazendo com que pessoas, né, que minorias fossem martirizadas, por um lado, sim. E por um outro lado, eu sabia que quando eu tomasse essa decisão, a minha vida, que era boa, né, que eu tinha minha casa, minha boa casa, meu bom carro, meu tudo, ia acabar tudo porque eu iria agora para o mato, para a perseguição, né? Mas mesmo assim eu estava tocando, entende? Não importasse. O que eu não queria mais era que o mundo continuasse. E era uma forma, só que era uma visão pequena, né? Mas era a ferramenta que a gente tinha para encerrar com tudo. Porque ao ler o Espírito de Profecia, a gente ouvia falar que mesmo só Jesus voltando para dar jeito em certas coisas. E também à medida que você também vai tendo convívio com vários problemas sociais e você não encontra uma solução para aquilo, às vezes você toma uma atitude desesperada, né? De como é que eu posso fazer para resolver? O assunto é que cada decisão que a gente toma tem uma responsabilidade, né? Então, por isso é muito importante entender os princípios, entender as ideologias da esquerda, da direita, saber peneirar o que falam, como se comportam. E, porque e também um ponto é que não se trata de nós, se trata de lutar pelas mulheres, pelos homossexuais. Bom que agora temos bastante informação, temos toda uma história para saber como deveríamos votar. A importância de estudar, de entender racionalmente a quem estou votando, a quem estou seguindo, se eu estou vivendo que o pessoal é político. Era isso que queríamos compartilhar hoje com vocês. Vamos fechar com uma oração? Querido Deus,
te damos gracias por el sábado que terminó y esta semana que está comenzando. Eu peço que possamos acordar, possamos ser conscientes da responsabilidade que temos em nossas mãos, que somos criadores de profecia, que o Senhor nos deu uma responsabilidade, que já temos conhecimento dessa responsabilidade. Sabemos que vamos ser julgados pelo conhecimento que temos. Eu peço que possamos ser humildes, que vamos lembrar que a gente aqui está para servir as outras pessoas, não para nos servir, que não é a meta principal. Obrigada por cada uma de tuas bênçãos, obrigada porque estamos aqui com a Gabriela, com o grupo do Sul, que fortaleça. Eu peço que o Senhor possa fortalecer cada pessoa no Ministério do Brasil, que continua lutando, que continua se esforçando para estar dentro da mensagem, mas que possamos ser conscientes do momento que estamos vivendo e da responsabilidade que temos em nossas mãos. Eu peço que o Senhor possa estar conosco nesse começo da semana e que também esteja com nossos familiares e amigos. Eu peço no nome de Jesus. Amém.